Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vamos lá. O videozinho de hoje tem duas funções e um bônus. Primeiro, você fez o resumo do seu artigo e agora vem a introdução. Então, como fazer a introdução do seu artigo? Segundo objetivo, o que é o Google Acadêmico, como entrar nessa plataforma, nessa base de dados. Então, eu vou entrar aqui no Google Acadêmico, vou mostrar para vocês como que nós visualizamos o Google Acadêmico, como que nós procuramos um artigo científico que seja próximo da nossa pesquisa. Então, vamos lá. Bom, eu havia comentado com vocês, aqui é o resumo, tá? E agora nós vamos para a introdução. Então, para os meus alunos, eu vou enviar um modelinho, tá? Então, é só seguir o modelo desse artigo. No caso aqui, eu começo, né, com esse parágrafo que é base, né? O artigo tem como tema metodologia científica, que é o tema, certo? E como problema de investigação, como o ensino da produção de artigos científicos pode contribuir para melhorar o raciocínio lógico, crítico e a autoestima dos alunos do ensino médio da escola X. Beleza. Então, no caso desse artigo aqui, ele foi aprovado, tá? Vai ser publicado em uma revista, qualificação B1. Então, o que eu estou ensinando para vocês pode ser usado em universidade, também em publicação de artigo, e no meu caso, que trabalho com iniciação científica com alunos do ensino médio e fundamental, vocês podem usar esse modelinho aqui, certo? Segundo passo, eu posso definir os termos mais importantes. Então, no meu caso aqui, quais são os termos mais importantes? Raciocínio lógico, metodologia científica. O que seria isso? O que os autores eles definem esses termos, tá? Então, no caso aqui, eu faço a definição dos termos. A questão da dificuldade já apresenta o problema. A dificuldade sobre a formação de professores universitários. Lembrem que a gente trabalha em forma de funil. O geral para o específico, certo? Então, no caso aqui, de uma forma geral, venho definindo os termos mais importantes, né? Aqui, ó. Já para Aragão, 2017, ele defende que as normas e as regras nos servem para explicar a realidade que nos cerca sem a utilização de recursos do senso comum. No caso aqui, iniciação científica, como você produzir um texto científico. Aqui uma citação direta longa. Para esta pesquisa foi utilizada a lógica clássica por envolver a linguagem, ou seja, a dedução, né? Cito aqui o Karl Popper. Então, aqui, de uma forma geral, tá? Venho definindo os termos mais importantes. E, por fim, eu apresento o problema e apresento a hipótese. Preciso escrever problema? Preciso escrever hipótese? Não. Então, no caso aqui, ó, com isso, por lhe faltar conhecimentos específicos sobre a produção textual, o aluno, que aí é uma realidade da escola em que eu estava, se sente despreparado para escrever, demonstrando atitudes agressivas ou fugindo das tarefas. Já que acredita que não será capaz de produzir textos dissertativos, que podem ser uma simples redação, ou, no caso deste estudo, o artigo científico. Pode-se relacionar o ensino de iniciação científica, né, para este aluno como hipótese, né, com o raciocínio lógico e crítico com autoestima, principalmente quando trazemos para essa discussão a metodologia ativa PBL. Então, eu estou trazendo uma possível solução. Se nós relacionarmos esse parágrafo aqui com a hipótese, vai bater. Então, no caso aqui, nós temos a introdução, tá? Então, lembrando, posso começar, e aí é um critério do autor, posso começar com o problema geral, depois trago para o problema específico, né? Faço as definições, por fim, apresento, né, de forma discursiva o problema e a hipótese.
faço uma breve discussão sobre a hipótese. E aí acabo a minha introdução, tá? Então, essa daqui é a forma que eu faço e que até hoje nunca deu problema, tá? Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar aqui no Google. Perfeito? Temos aqui Google Acadêmico. Tá? Coloco aqui Google Acadêmico. Entro aqui. Sempre o primeiro, tá? E aqui eu vou colocar uma palavra-chave que tem relação com a minha pesquisa. Então, no caso aqui, afetividade, até aparece aqui, afetividade e aprendizagem. No caso da pessoa que está começando, pode ler um artigo científico de graduação? Pode, sem problema, tá? Na medida que você vai avançando, né? Por exemplo, um mestrado, um doutorado, você vai ler artigos de mestrado e de doutorado, certo? Então, no caso aqui, nós temos um da Uninove, um da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou clicar aqui. Aqui, o que acontece? Se vocês quiserem baixar o artigo, ele geralmente aparece de duas formas. Ou PDF, você vai clicar em PDF, e aí ele possibilita que você baixe o artigo. Ou então aqui, ó, texto completo, tá vendo? Perfeito. Aqui eu já consigo baixar o artigo. Aqui, vou lendo, tem 34 páginas, então, né, sendo uma dissertação, é pequena. Então, beleza. Aqui, agradecimento, resumo. É isso aqui que nos importa. Eu vou ler o resumo e precisa bater com a minha pesquisa, certo? Então, vamos imaginar que eu pesquise sobre afetividade na universidade. Aqui, vamos ver aqui. Identificar aspectos que podem contribuir de maneira positiva no desempenho escolar. Já não serve. Tá? Então, eu preciso procurar afetividade na universidade. No caso aqui é escolar, certo? Mas vamos imaginar que seja afetividade escolar. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou passar para a leitura do artigo, certo? Então, vamos lá. Que a gente já faz isso na introdução. Se eu vou definir um termo, eu preciso trazer autores, certo? Então, no caso dos meus alunos, o que a gente precisa se atentar? Então, fica até o finalzinho do vídeo que vai ser bacana, tá? Isso aqui vai te ajudar muito. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma citação. Então, esse parágrafo aqui, eu já não posso usar. Por quê? Porque esse artigo aqui, ele tem um dono, certo? Que no caso aqui, Sarmento. Então, o Sarmento, ele está citando, vou voltar aqui, vamos achar um parágrafo que tenha aqui. O Sarmento, ele está citando Almeida. Então, aqui, se eu citar esse parágrafo, vai ser uma citação que o Sarmento fez em relação ao Almeida. Então, é citação de citação, é apud. Tá? Isso em latim significa citação de citação traduzindo para o português. Então, no caso aqui, eu não posso usar. O que eu devo usar? Né? Um parágrafo que seja bacana, ó, que ele seja limpo. Tá? Então, ele precisa ser do Sarmento. Agora, vamos imaginar que eu goste dessa citação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até o finalzinho do trabalho, procurar esse trabalho do Almeida, tá? 1999, que a gente vai fazer isso daqui a pouco. E aí sim eu vou ler o artigo do Almeida, do autor Almeida,
para simplesmente citá-lo, tá? Então, no caso aqui, ó, mais uma citação que também eu não posso usar. Então, vamos lá. Geralmente, quem está na graduação tem medo de escrever, né? Aluno do ensino médio, aluno do fundamental, tem medo de escrever. Mas para que seja um bom artigo, vamos imaginar o seguinte: pode ser um por um, tá? Então, um parágrafo que você está citando o autor, no caso aqui, com este artigo, só posso citar o Sarmento, certo? E aí eu venho com um parágrafo que é meu e discuto aquilo que o autor disse, lembrando que a pesquisa é minha, tá? Agora, se é um aluno, por exemplo, de pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente pode fazer até 3 por 1, 2 por 1, né? Eu faço 2 parágrafos discutindo o autor e venho com um com citação. 2 parágrafos que são meus, mais um parágrafo que é do autor. Posso fazer 1 por 1 também, certo? Agora, 4, 5 parágrafos eu escrevendo e uma citação já tem problema, tá? Então, a gente não pode esquecer a ajuda, né, dos outros autores. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Isso aqui eu não posso citar. Entendeu? Isso aqui eu não posso usar, né? Então, eu vou ler os parágrafos, né? Olha que parágrafo bacana, não tem citação. Então, eu vou ler, ver, né, se ele me ajuda ou definir os termos que eu estou usando, tá? Segundo Oliveira, ou então fundamentar aquilo que eu estou dizendo nas referências teóricas, tá? Então, aqui, a mesma coisa, eu vou procurar. E aí seria bacana o quê? Um diário, certo? Ou uma agenda, e eu vou anotando. Artigo 1, Sarmento, título. Eu gostei, vamos imaginar, ó, desse parágrafo aqui. O que eu escrevo? P.12. Então, na hora que eu estiver escrevendo, eu vou atrás dessas citações. Entenderam? Então, aqui, ó, eu vou analisando. Ó, aqui, eu preciso verificar se ele está já comentando sobre essa citação aqui. Possivelmente não. Então, esse aqui é um parágrafo limpo. Ó, a mesma coisa que aqui. Entenderam? Aqui, ó, aprendizagem e afetividade. Olha que legal. Ó, tá vendo o que ele está fazendo? Ó? São 3 parágrafos. Olha só que bacana, ó. Ó, muitas vezes as crianças ainda não estão preparadas. Conforme a criança vai crescendo, isso aqui é dele, do Sarmento. Aí ele vem com uma citação segundo Piaget. Aqui, eu colocaria o ano, né? O ano da publicação do Piaget, né? Porque ele está dizendo que o Piaget disse. Então, seria bacana colocar o ano de publicação. Então, esse daqui, por exemplo, ó, eu já não posso usar, né? Apareceu, por exemplo, segundo, de acordo, conforme, à luz de, esquece. A mesma coisa aqui, ó, para Piaget, 1975, né? Aqui é uma citação direta curta, certo? Que precisa ter número de página. Olha aqui, ó, todo bonitinho que eu ensinei vocês no primeiro bimestre, no caso dos meus alunos. Ó, olha aqui, ó, aspas, certo? Então, ó, eu particularmente não gosto disso, tá? Então, por exemplo, aqui é Faria que está citando Piaget, né? Os livros do Piaget a gente tem acesso. Então, ao invés de eu citar Faria que citou Piaget, o que eu faço? Eu vou no livro do Piaget, né? E aí eu vou atrás e busco esse livro, leio o livro e faço a citação direto com o próprio Piaget, tá? Então, aqui, ó, olha só que bacana, ó, de acordo com o Piaget. Então, esse parágrafo aqui, esquece, porque é uma citação indireta, tá vendo? Então, ao mesmo tempo que nós estamos lendo o artigo, selecionando aquilo que é bacana, que não é, nós estamos revendo que é citação direta, que é uma citação direta curta, longa, né? Aqui, por exemplo, ó,
Olha só que bacana, ó. Eu posso usar esse parágrafo? Não. Por quê? Porque possivelmente, ó, nós temos o sobrenome aqui do autor, certo? E eu não tenho o número de página. Automaticamente, para mim, isso aqui é uma citação indireta. Se é uma citação indireta, significa que tudo isso aqui, na verdade, quem disse foi o Piaget. Mas o Sarmento, ele está dizendo o que o Piaget disse com as palavras do Sarmento. Então, essa daqui é uma citação indireta, tá? Então, esse daqui também não. Ó, opa, olha só que bacana. Esse aqui é legal. Então, o que eu faria? Vamos lá, relembrando. Não sai do vídeo, não. Vamos lá. Agenda, caderno antigo, certo? Pego qualquer caderno aqui e anoto. Artigo 1. Título. Sarmento. Quais são as páginas que são interessantes? Então, no caso aqui, eu vou atrás da página. Vamos atrás da página. Página 14, P.14. Então, eu sei que quando eu estiver escrevendo o meu artigo, no primeiro artigo, eu tenho esse número de páginas, eu vou atrás do parágrafo bacana, certo? E passo para o meu artigo. Só que, no caso, eu preciso citar o Sarmento, tá? E eu não verifiquei o ano de publicação, a gente vê. Vamos lá. 2010, tá? Vamos lá. No caso de um aluno de graduação, um aluno do ensino médio, um aluno do fundamental, pode citar um artigo que seja de 2010? Sim, tá? No caso de um mestrado, doutorado, que o tema seja mais atual, né, ele já é um artigo que já é velhinho, tá? Então, no caso aí, artigos que tenham aí 5 anos, tá? E no máximo 10. Então, no caso esse aqui, ele já apresenta problema, tá? Certo, meus queridos? Então, se apareceu alguma dúvida, vocês me procuram depois no WhatsApp, no caso dos meus alunos. E você que está assistindo o videozinho, se acontecer de surgir alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, né? Aquela fala normal que é: faça sua inscrição, né? Ajude aqui o canal, compartilhe com seus amigos, né? Principalmente se forem universitários ou o professor que está fazendo um artigo. E é isso aqui, tá? O Google Acadêmico é isso. É ele que possibilita que a gente ache artigos ou para usar como definição ou então usar como fundamentação daquilo que eu estou escrevendo. Fugir do APUD, que é citação de citação. E aí vamos imaginar, então, que esse artigo aqui eu já li, todo bacana, tá? E aí eu vou atrás de outro artigo. Vamos ver aqui, ó. Valfrido Monteiro Júnior, que sou eu, certo? Opa, apareceu aqui um artigo no Google Acadêmico. E aí eu vou ler, certo? Essa daqui é uma revista bacana na área da educação, interdisciplinaridade. Tá aqui, certo? Com mais 2 professoras. E aí eu vou ler, né, o abstract, que justamente é um artigo que o tema é afetividade e aprendizagem, né? Vou ler aqui bacana. Como o afeto negativo influencia na aprendizagem do estudante, né? Então, é um artigo bacana. O que eu faço? Clico aqui. E eu tenho o artigo para baixar, certo? Aqui é o modelo da revista, tá? Então, no caso aqui, eu tenho o resumo, certo? Na versão em português, na versão em inglês. E aí eu tenho aqui a introdução, tá vendo? Ó, mesma coisinha. Eu estou mostrando para vocês que o que eu uso e o que eu ensino, isso aqui a gente usa na prática, tá? Esse artigo aqui está publicado e está no Google Acadêmico. Ó, esta pesquisa possui como tema investigação
da afetividade negativa e sua influência sobre a aprendizagem dos alunos, no caso, a afetividade negativa, né? Certo? Aqui eu vou definindo junto com os autores os conceitos, o que é afetividade negativa, por exemplo, né, que não é muito usado. Aqui, ó, segundo Cote, 2021, aprendizagem é um termo advindo do latim, tá vendo? Está definindo o que é, que às vezes eu tenho, por exemplo, um leitor que ele é leigo, né? Bacana, né? As dificuldades de aprendizagem dos alunos podem refletir a forma como são tratados em casa e na escola, que aí no caso seria afetividade negativa, né? Então, no fim, eu apresento, junto com os autores, o problema, né? Que é justamente eu agir de forma negativa com o aluno, né? Uma influência negativa. E, por fim, nós apresentamos a hipótese, né? A comunidade escolar onde a escola está inserida é composta por pessoas extremamente humildes, sendo que muitos adultos não concluíram seus estudos por necessidade de ingressar no mercado de trabalho precocemente, ou seja, a partir dessa situação problema, o que eu tenho que fazer? Tratar as pessoas bem, né? Acolher. Isso eu estou falando estudantes, certo? Pessoas que apresentam dificuldades, certo? E aí, isso aqui é o restante do artigo, tá bom? Então é isso. Então, o próximo videozinho vai ser sobre referencial teórico, que praticamente é a mesma coisa. Qual é a referência teórica do assunto que eu estou abordando, tá? Principalmente voltada ao problema e à minha hipótese. Tudo bem? Então, meus queridos, um grande abraço. Se surgir alguma dúvida, né, entre em contato comigo pelo WhatsApp. E, no caso de quem estiver assistindo, se surgir alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou, com certeza, responder. Tá bom? Então, a todos, uma ótima semana. Se cuidem.